Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, eu que agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Emanuele também está com a oportunidade para vir louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Logo após a irmã Emanuele, o evangelista Alfredo vem trazer a palavra para o início deste culto. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer, seu olhar te acompanhará, velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Agradeço a oportunidade. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E eu quero convidar a igreja de Jesus para
abrir vossa Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura em 3 versículos do capítulo 5. Versículo 37, 44 e 48. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato ao meu Deus por Ele me permitir estar aqui, para nesta noite adorar Ele na beleza da sua santidade, né, irmãos? Glória a Deus. Que bom, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, 3 versículos, o 37, o 44 e o 48. Glória a Deus, amém, irmãos? Deixo já uma recomendação, se os irmãos desejarem e quiserem, vão ganhar muito em ler o capítulo todinho, o capítulo 5, viu? Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. 44. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 48. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Eu gostaria de compartilhar com a igreja uma experiência rápida, que eu não vou pregar, vou só compartilhar uma experiência de Deus comigo no versículo 37, só ele. Irmãos, quando o Senhor diz aqui, nos ensina que a nosso falar seja sim, sim, não, não, que passar disso vem de procedência do maligno. E muitas das vezes, a experiência é essa, que muitas das vezes, o sim é o que todo mundo espera, que todo mundo quer ouvir, é o sim. É leve, o sim é bom, é doce. O não é uma palavra pesada, difícil e que traz questionamento e juízo. Quando as pessoas levam um não, a pessoa vai questionar por quê e vai julgar também por quê. Então o não é mais pesado. Mas eu quero contar a experiência para os irmãos assim. Uma pessoa chegou para mim, até esses últimos dias atrás, até mesmo o pastor muitas das vezes chegou para mim e disse assim, irmão, você vai fazer isso aqui? E eu dizia sim ou não. Quando eu dizia não, eu ia justificar ele por que eu não ia e dizer por que eu não ia. Aqui que eu quero falar. E o Espírito Santo meu falava para mim assim, não precisa você estar justificando. É sim, sim, não e não. Pronto. Porque quando você vai dar uma justificação do não, você vai abrir uma grande brecha para o inimigo. O inimigo vai saber e você vai às vezes até mentir, porque você é obrigado a justificar, porque você não vai, porque você não pode fazer, por causa disso, por causa daquilo. Você vai justificar e muitas coisas você não pode dizer, não pode revelar. Então, irmão, o Senhor nos ensina para nos guardar, para que nós aprendemos. É sim, sim e não, não. É, irmãos? Porque quando a gente vai tentar justificar, aí o negócio pega. Amém, irmãos? E a gente dizendo não é não, e pronto, você não vai revelar por quê, não vai dar justificação, porque você está dizendo não. É não, pronto, não posso, não dá, pronto. Essa palavra não, como está dizendo, ela tem um grande peso, porque vai trazer questionamento, vai trazer um julgamento. É uma palavra de peso. O sim é uma palavra que todo mundo quer ouvir, sim ou não? Tem muita gente que pregam e sempre está dizendo sim ou não, sim ou não. Até em você confirmar o sim ou não, né, irmão? Então, irmão, a gente tem que pedir a graça de Deus. O Senhor Jesus diz lá no versículo 44 que nós devemos orar, né? Pedir a Deus. Então, irmão, esta mensagem, nessa noite, nessa primeira leitura da palavra, amém, irmão? Não vou pregar, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?
Louvado seja Deus. Eu convido a missionária Zulene para fazer aquilo que está no seu coração. Louvar, fazer uma oração, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. E logo após a diaconisa Liduína também já está com oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 60 da nossa harpa cristã. Glória exaltada no nome do Senhor Jesus. Vinde cantar e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde convosco vos unir na guerra contra o mal, com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, sua glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso aos amados que eu estou um pouco faltosa, mas estou ligada, tá certo? Estou em casa, mas eu estou ouvindo os louvores, pregações, estou assistindo os cultos quando eu falto. E Deus, assim, tem agido de forma maravilhosa, tá certo? Temos que estar sempre... porque não está na igreja, vai se desligar, não. Aí é que você tem que se conectar mais com o Senhor, ouvir louvores, pregações, né, que é para Deus trabalhar na nossa vida e na nossa família, que tudo que acontece em nossa vida, Deus tem um propósito, né? Então a gente tem que suportar o processo que é para a gente conseguir a nossa vitória, amém? Glória a Deus, vamos adorar. Quem souber, me ajude. Quantas vezes planejei
sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por agradecer a minha riquíssima oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu convido a irmã Edné para vir louvar o Senhor. Logo após a irmã Edné, o pastor Adriano vai estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. E enquanto se recolhe as ofertas, o diácono Silvio vai estar louvando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 413. Aleluias. Amém? Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele quero andar. Me conduz a bom descanso para o campo vencedor. Refrigera-se minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro.
Aleluia. Vai no nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e crer que Ele já nos tem dado a vitória. Só ter chegado na casa do Senhor já é uma grande vitória. E agora vamos orar e apresentar o fruto do nosso trabalho. Você que trouxe, você que não trouxe, que o Senhor multiplique na tua vida, te dê saúde, te dê condições para você ganhar o seu pão de cada dia e Deus nos dá vitória. Soberano Deus e eterno Pai, reconhecemos, ó Deus, que tudo o que nós temos e o que somos é porque o Senhor permitiu e o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pela vida, livramento, oportunidades, por tudo, Senhor, que tem nos proporcionado. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa o teu filho e tua filha, que com alegria, voluntariamente, traz a sua casa, meu Pai querido, aquilo, meu Senhor, que ela propôs no coração, quer seja muito, quer seja pouco, mas que o Senhor, Deus, venha multiplicar e abençoar, meu Pai querido, o teu filho e a tua filha. Pai querido santo, venha, Deus, repreender, teu nome se levanta, o inimigo, Senhor, Pai querido, aquele, meu Pai, que quer reinar, quer roubar, extraviar aquilo que tem nos dado através do Senhor, nosso rumo. Nós repreendemos teu nome, Pai querido. Que o Senhor coloque por terra todo mal, Senhor. E toda investida do mal, Satanás, vai por terra. Em nome do Senhor Jesus. Abre portas, Pai. Portas de emprego. Condições, meu Deus, para o meu filho e tua filha, meu Pai querido. Agregar recursos, meu Deus, para o mantimento, meu Pai, de sua casa, das suas rendas, das suas posses, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe teu filho, ajuda ele, Pai, a pagar aquela conta, a pagar aquela dívida, Senhor. Que ele não se preocupa com o filho, que teu filho, meu Senhor, tua filha, está lutando, Senhor, que é, meu Pai querido, mas que ela está lutando, batalhando. E o Senhor, Pai, há de abençoar, dando-lhe condições, meu Deus, de sanar essa vida, dando para o seu nome e conquistar novamente o crédito, Pai Santo. Pai querido, Santo maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai. Abençoa cada limite, abençoa, Pai querido, toda a vida da tua casa, abençoa e multiplica, venha, Pai, conceder vitória a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Todas as obras, meu Pai, que a tua igreja do todo, meu Pai, está fazendo as congregações aqui na sede, meu Deus, abençoa, para que tenha recursos, meu Deus, para Deus, meu Pai querido, para as melhorias, meu Deus, estruturalmente, meu Pai, e também, meu Deus, acudir, meu Pai querido, aos teus filhos que necessitam, Senhor. Pai Santo querido, venha, Pai, ungir as nossas mãos, venha, Pai querido, aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa fidelidade, para sermos fiéis na tua casa, meu Pai querido, para contribuir com a alegria, meu Pai, consciente, Senhor, que esta obra, meu Pai querido, foi nos dado, meu Deus, a responsabilidade, por isso somos responsáveis, meu Pai, por tudo o que nela acontece, meu Pai querido. Claro, Senhor, é tu que paga as contas, meu Deus, através da tua igreja. Ninguém, meu Pai querido, jamais irá superar o Senhor nos dá, porque o Senhor, meu Pai querido, é o dono do ouro e da prata, e nós recebemos as vitórias, meu Pai, da nossa fidelidade na tua casa, no nível das ofertas. Em nome do Senhor, que abençoa todos, nós te agradecemos. Amém e amém. Com a tua alegria na casa do nosso. Glória a Deus, tem meio ataque de vitória hoje, vamos glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos continuar louvando, adorando a Deus, em nome de Jesus.
Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração para o Senhor nosso Deus nos abençoar enquanto nós estudamos a palavra dele. Maravilhoso Deus e Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por poder estar no teu santuário. Desejamos, Senhor, que o Senhor continue a manifestar os dons do seu Espírito Santo nesta noite através das mensagens, meu Pai. Ó, amado Deus, abre a nossa mente, nos dá entendimento e compreensão, meu Deus, da tua vontade para as nossas vidas, Pai maravilhoso. Amado Deus, abençoa, Senhor, enquanto ministramos. Ó, Espírito Santo, nos dê as palavras que nós devemos falar. Ó, amado Deus, abre a nossa mente, Senhor, para nós entender o que o teu Espírito está nos falando. Senhor, coloca no coração de cada filho teu nesta noite, se concentrar e acompanhar tudo aquilo, ó Deus, que nós estaremos ministrando. Em teu santo nome, ó Pai, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. Então, hoje, nossa doutrina, 25/2/2026, na nossa sede PRA-ICE, pastor Vicente Félix. O tema da doutrina hoje é a educação cristã transformadora. A educação cristã transformadora. E nós vamos olhar nesta noite para o discípulo mais especificamente. Tem mais um aqui, ó, se chegar mais alguém. Glória a Deus. Nós vamos olhar para o estudo de hoje, nos vendo como discípulo, vendo um discípulo do Senhor Jesus, tá bom? Discípulo é aquele que permite que Cristo viva sua vida através dele. Então, todo discípulo do Senhor Jesus, tá bom aí o áudio, o sinal? A imagem. Não dá para ver os pés, não? Melhorou? Então, o discípulo de Jesus, uma das provas que nós somos discípulos de Jesus é quando as pessoas vêem Jesus nas nossas vidas, né? Aqui é uma retórica, vamos dizer assim, uma forma de chamar a atenção no falar, né? Porque diz assim que discípulo é aquele que permite que Cristo viva a sua vida através dele. Independente de nós permitir ou não, Jesus vive, né? Para sempre, eternamente. Mas o discípulo, as pessoas conseguem ver Jesus nele, nas suas ações, na sua linguagem, no seu comportamento, na hora de ministrar, na hora de louvar, tudo. A pessoa vê ali Jesus, o poder, a graça de Deus. Isso realmente, irmãos, faz uma diferença muito grande, né? As pessoas, elas, se nós não tivermos cuidado, elas passam até a idolatrar, né? O que canta, o que prega, o que louva, quando os dons de Deus estão, assim, bem visível, né? A pessoa fica admirada, né? E eu me admiro também, mas nós temos que saber que tudo aquilo é a presença de Deus e a glória do Senhor, né? Muito bem. Discípulo era a palavra favorita de Jesus para aqueles cujas vidas estavam ligadas intimamente com ele. A palavra discípulo, irmãos, ela é encontrada 269 vezes nos evangelhos e em Atos, e significa literalmente pessoa afiada, ensinada, treinada e aperfeiçoada. Então, quando alguém diz assim, esse daí é um discípulo, né, de tal pessoa, é porque se identifica muito com aquela pessoa. Mas nós vamos ficar mais com o discípulo de Jesus. Então, uma pessoa que é discípulo de Jesus, espera-se dessa pessoa um aprendizado contínuo, um melhoramento contínuo. Contínuo é que não para, está sempre aprendendo. Porque o discípulo também significa aquele que aprende, né? E falando do Senhor Jesus, se nós vivêssemos aqui na terra 1000 anos, nós ainda íamos ter que aprender muito. Porque estamos falando de um Deus eterno, um Deus ilimitado,
um Deus, né, um Deus que ninguém pode mensurar, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Então, é infinito, e nós somos finitos, né? Então, o discípulo, quanto mais ele se doa, quanto mais ele se entrega, quanto mais ele busca, e eu quero sempre abrir um parênteses para essa palavra buscar. Quando nós estivermos buscando, vamos pedir realmente o que nós precisamos, vamos ser sinceros com nós, as nossas dificuldades, as nossas limitações, vamos pedir ao Senhor Jesus, né, o que você deseja. Às vezes nós até desejamos ser como alguém, né? Não, mas nós temos que ser nós mesmos com Deus. O exemplo que as pessoas nos dão de talento, de dons, de ser uma bênção, é para nós olhar para Ele, mas buscar no Senhor aquilo que o Senhor realmente tem a nos dar. Aí nós somos um discípulo, né, autêntico, né, de Deus, do Espírito. Isso é maravilhoso. Então, cada um vai ter a sua forma de se expressar, né? Muito bem, 3 características de um discípulo. Não tem planos próprios, a primeira. Um discípulo, que tem muito a ver também com o servo, o discípulo, ele quer saber o que o seu Senhor quer, o que o seu Senhor é, e ele quer servir ao seu Senhor da maneira mais excelente, que é a melhor maneira de se servir ao Senhor. Então, essa é a característica de um discípulo em contínuo aprendizado. 2, olhar apenas em uma direção. O discípulo, ele olha apenas em uma direção. Em que sentido? A direção do Espírito de Deus, a direção de Deus. O Senhor Jesus disse, só quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês em tudo, em todas as coisas. Então, se nós estivermos o tempo todo focado no Senhor Jesus, desejando que o Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos ensine, abra nossa mente. Às vezes, irmãos, até coisas materiais, viu? Coisas simples, que a gente parece que é simples, mas se não pedir a direção de Deus, uma coisa que parecia tão simples se torna muitas das vezes alguma coisa assim muito complicada, né? Se torna uma complicação na nossa vida. Então, vamos refletir sobre a questão da direção única, a direção de Deus, irmãos. Claro que nós somos influenciados por pessoas, pela própria sociedade, mas nós temos que recorrer, né, sempre ao Espírito Santo. Se nós percebemos que estamos indo numa direção que não agrada a Deus, vamos parar, vamos olhar para o Senhor, pedir misericórdia para Ele redirecionar, né? Quando a gente está no GPS, né, que o GPS manda nós ir por uma rua, que a gente vai por outra, aí Ele redireciona agora para levando você para o destino que você mesmo propôs, né? Então, o nosso GPS é o Espírito Santo na vida espiritual. Sempre que nós estamos indo numa direção errada, Ele está nos direcionando para a direção certa, se nós estivermos ligados. Isso é o discípulo. Discípulo, por essência, ele quer Deus o tempo todo, assim. Ele quer estar bem alinhado com Deus. Eu ouvi uma frase muito interessante, que Deus só envia o discípulo, o servo, para o mundo, para ganhar almas, né, quando ele passa a ter uma visão de Jesus. O que é isso? Primeiro nós temos que olhar para Jesus, para depois olhar para o mundo. Esse olhar é saber o que Deus quer da nossa vida, para depois olhar para o mundo com o olhar do Senhor Jesus. Paulo expressa assim, sede meus imitadores. Aí ele diz, como eu sou de Cristo. Tá? Então, nós temos sempre que imitar irmãos, pessoas que se parecem com Jesus. Linguagem, comportamento, modo de ser. Tá? Não se deixa vencer. Então, o discípulo também não se deixa vencer. Isso quer dizer o quê? Que por mais que o inimigo lute com o discípulo, lute conosco, para nós mudarmos, para nós desistirmos, para nós, enfim, ter um comportamento diferente do que Deus quer, o discípulo ele não aceita. Mesmo às vezes ele sendo atingido, né? Mesmo às vezes ele estando enfraquecido, abatido, né? Mas ele não se dá por vencido, né? Eu me lembro daquelas lutas, né? Daqueles lutadores que um fica esbofeteando o outro, e tem hora que o outro cai na lona
e parece que não vai mais se levantar, e o juiz fica contando, e o povo gritando para ele se levantar, outros para ele morrer, né? Isso é no mundo, né? Mas na vida espiritual não é diferente, irmãos. Assim, na visão espiritual, o inimigo quer nos ver prostrados, o inimigo quer nos ver vencidos. Mas Jesus disse uma palavra muito importante: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, se o discípulo ele estiver com o coração em Deus, irmãos, ele será um vencedor por Jesus Cristo. Bom, está envolvido continuamente com a palavra de Deus. Olha aí, Evangelho de João 8:31. Glória a Deus. Evangelho de João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meus irmãos, a oração é indispensável, a consagração, o jejum, todos os exercícios de fé para ter vida, para ter vigor, para ter vida espiritual é indispensável. Mas a palavra de Deus, irmãos, vai ser sempre a base, o fundamento. Inclusive, nós lemos na Bíblia, Jesus é a rocha, e é a rocha principal, né, de esquina. Aquela figura daquela rocha, eram umas rochas muito grandes. A rocha de esquina é que fica nos cantos de uma construção. Então, os irmãos podem ver aqui a parede, ela vai assim, aí tem a outra que vem. Aquele canto ali, era nos cantos que se colocavam as maiores rochas, porque é nos cantos onde está a maior estabilidade de um edifício, né? Normalmente os edifícios, quando eles cedem e caem, normalmente é um dos cantos que cede. Às vezes cede no meio, mas os cantos ainda seguram, né? Só para a gente ilustrar que Jesus é esta pedra, que era uma pedra muito grande na época, e ele foi classificado como essa pedra de esquina. Ou seja, se nós estivermos em Cristo mesmo, e aqui Jesus coloca a palavra, se vocês permanecerdes na minha palavra, ele diz assim, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Vocês são meus discípulos. Eu pego assim basicamente 2 pontos importantes nessa palavra do Senhor Jesus, da palavra. Ser discípulo de Jesus, primeiro estar em observância, estar examinando o tempo todo as Escrituras, para que ele esteja seguro em Cristo. E o segundo ponto que eu coloco é que nós vamos permanecer. Quem tem a palavra do Senhor no coração, irmãos, aqui dentro, que é viva, é poderosa e eficaz. Meus irmãos, o vento vem, as tempestades, os vendavais, talvez venha aí o inimigo destruindo tudo, mesmo que fique só o tronquinho, mas daqui a pouco os galinhos vão brotando e daqui a pouco é uma árvore de novo, né? Porque toda planta, a vida dela está na raiz. O verdadeiro discípulo, a firmeza dele está na raiz. A raiz é profundidade em Deus. E Jesus coloca, irmãos, a palavra de Deus como a nossa base, nosso fundamento principal, nossa segurança. Tá bom? Então, deseje ler a Bíblia. Deseje entender o que Jesus está falando. E a partir daí é oração, é consagração, é pedir ao Senhor a graça, né? Então a palavra do Senhor também diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom, irmão? Então, eu estou mostrando aqui um pouquinho hoje para nós refletirmos, o discípulo, nós somos discípulos de Jesus, né? Porém tem vários níveis, né, de discípulos, e esse nível depende de mim e de você. Depende do quanto eu tenho me dedicado para ouvir a palavra de Deus, para meditar, para refletir. Hoje eu estava vendo um irmão lá em casa, estava me visitando e comentando que tem um irmão que não sabe ler um A, mas ele orou a Deus e o irmão estava dizendo, né? Que esse irmão orou a Deus e quando ele abre a Bíblia, ele consegue ler as letras, sem saber ler um A,
em outro livro normal, mas a Bíblia ele lê. Maravilha de Deus, né? Eu conheci ainda na época da convenção, nunca esqueço, eu fui visitar um pastor, presidente de um ministério, que queria se filiar à convenção, e chegando ali, aquele pastor falou muito da Bíblia, e fez muitas citações de capítulo, de versículo, e a gente conferia, e era aquele mesmo que ele estava falando. E eu fiquei impressionado com a sabedoria daquele homem, tanto do conhecimento das letras, onde está tudo escrito, que eu não lembro onde está escrito, eu sei que está escrito, mas não lembro, muita coisa eu não lembro onde está escrito, eu não tenho essa facilidade de decorar. Mas ele falava capítulo e versículo e podia conferir, alguns eu conferi, era aquilo mesmo, ele comentava, e quando nós saímos dali, a pessoa que me levou lá disse: o que foi que você achou do pastor? Eu digo: olha, homem, bênção, viu? Tem palavra, tem discernimento, tem o dom da palavra. E se eu lhe disser uma coisa, você não vai acreditar. Eu digo: o que é? Ele não sabe ler um ar. Aqui, Ele simplesmente decorou a Bíblia toda, irmão. Então, e hoje, como eu já falei, irmãos, hoje, a Bíblia Sagrada, sabe, o que não enxerga, ele consegue ouvir, tá tudo em áudio, tudo. O surdo e o mudo, tem lá a leitura da Bíblia na linguagem, né, do surdo mudo. Enfim, não tem como uma pessoa diante de Deus dizer: se eu não sabia ler, isso ou aquilo, não. E enfim, nós temos muito conteúdo, irmãos, de forma que, quando Jesus disse, versículo 31, dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra. Então hoje não tem mais desculpa nenhuma de alguém dizer: eu não sabia, eu não sei, eu isso ou aquilo. Não, você sabe sim. Eu não falo isso para exaltar, mas me dá uma alegria muito grande. Eu sei que outros irmãos fazem e não me falam, e não tem problema, tá? Mas quase sempre a irmã Maria Melo liga para mim, ou manda um áudio. Ela manda um áudio: pastor, acabei de ouvir a doutrina, a escola bíblica, que ela reserva um tempo e ouve do início até o fim, e diz: agora eu já estou mandando para todas as meus amigos e amigas e familiares, né? E é tão provado que daqui a pouco tinha 12 visualizações, daqui a pouco tem 30, tem 40, você vê como é, né? A pessoa ouve tudo, né? Às vezes pergunta alguma coisa e ainda compartilha. Então isso é muito importante. O discípulo, ele é comprometido com as coisas de Deus. Ele tem prazer, ele tem satisfação. E aquilo que nos dá prazer e alegria, a gente quer ver os outros também, né? Tendo essa alegria, esse prazer, então nós compartilhamos, nós passamos para outras pessoas. Então, amém. Dá sua vida pelos outros, Evangelho de João 13. Isso é o discípulo. Enquanto nós estamos estudando, irmãos, nós precisamos fazer uma avaliação. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, quando eu estou ensinando, eu coloco algumas situações, e a irmã Rita às vezes reclama. Você não tem que estar falando essas coisas, mas infelizmente não dá para a gente explicar sem às vezes colocar situações, sem contanto visar ninguém, nem querer apontar ninguém. Mas olhe bem, um crente que vive a vida toda intrigado com outro crente, que não suporta outro crente. Por quê? Por detalhes, por coisas banais. Né? Às vezes, claro, tem coisa que é muito forte, é muito profundo, fere profundamente e abre uma ferida e demora um tempo, né? Porque nós somos humanos.
mas viver a vida toda amargurada com alguém, sabe? Rancoroso. Não, em nome de Jesus, irmão, nós somos discípulos de Jesus. E discípulo, ele reflete Jesus, e Jesus não é isso. Amém? Jesus não é isso. E tem aqui tem um ponto importante também, que eu quero que os irmãos olhem comigo com bastante atenção, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Amar, Deus sempre pediu a todos os homens, sempre. Agora Jesus vem aqui depois de tantos anos e diz um novo mandamento. Ele está falando de um novo mandamento, mas o amor parece que não é coisa nova, e Jesus está dizendo que é um novo. Vamos entender por que ele está dizendo que é um novo? Porque ele está dizendo assim, que vos ameis uns aos outros. Ele está dizendo que tipo de amor Deus requer de nós. Não é o amor humano de um para com o outro. Ele diz aqui, como eu vos amei a vós. Ele está dizendo, eu não quero um amor pessoal de vocês, não, que eu já sei que não funciona. Está falando comigo com você. Ele está dizendo assim que é para nós amar com o amor de Jesus, com o amor de Deus. Como é que nós vamos conseguir isso? Está lá escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Esse amor ninguém consegue ele, irmãos, só estudando a Bíblia. Eu tenho que amar. Não, se o Espírito Santo não colocar no nosso coração, se nós não, aqui tem que colocar na busca, Senhor, eu quero amar. Porque o amor de Deus, que Ele coloca em mim e você, ninguém precisa fazer nada para mim e para você, nós amamos. Porque o amor de Deus é assim. Eu não consigo entender tamanha ignorância de um crente que morre de amor por um e despreza o outro, por detalhes. Não, isso não é amor de Deus. Amor de Deus, você olha na face de qualquer irmão, até de um ímpio, e você quer ver aquela pessoa bem, salva, liberta. Porque tem crente que vai pregar para uma pessoa que está na vida errada, ele já chega afrontando o crente. Teve um irmão, certa vez, na portaria da igreja comigo, nós éramos diáconos, e ele tratou com tanta arrogância aquele homem ímpio que chegou querendo perturbar ali. E eu disse, homem, para com isso, você vai causar um escândalo aqui na porta da igreja. Não, quem está causando escândalo não é ele. Ele é quem veio aqui bagunçar. Não, mas essa não é a nossa atitude, irmão, de tratar as pessoas, que é isso. Então, amados, esse é uma das coisas que a igreja tem, quem jejuma, quem consagra, quem faz grandes sacrifícios, né, de orações, coloque este amor, diga, o amor de Deus. O amor de Deus, coloque ele, vamos colocar ele no nosso propósito, para ele dominar nosso eu, nosso ego, nosso coração, muitas das vezes, irmão, que é o ser interior, cheio de orgulho, cheio de grandeza e de tanta coisa, né? É interessante que quando eu estou nessa idade agora, eu não estou tão idoso não, mas a gente já passou um bocado de tempo aí, e a gente se encontra como hoje. Eu reencontrei mais um amigo meu, né, que está com 62 anos, vai fazer 63, eu estou com 61, e a gente conversava e nós lembrando da nossa infância, né, como a gente era, as coisas, né, que a gente fazia como criança, e ele dizia, aquilo ali era coisa de criança, né? Então assim, e a gente percebe que o tempo passa muito rápido, nós já estamos idosos, ele, cabelo branco, barba branca, já está aposentado, já está morando aqui num pé de serra, porque não quer nem ouvir barulho de nada. Então, e graças a Deus, né, que muitos conseguem chegar a essa idade, né, e olhar para a vida que passou e ter um aprendizado, irmãos. Tudo vai passar, meus irmãos. Para que esse orgulho besta? Para que esse coração duro?
Talvez alguém diga, meu Deus, quem é que está assim aqui, que o pastor está... Não, eu não estou visando ninguém. Né? A palavra aqui é de compreensão, de entendimento, irmãos. Para nós nos desarmarmos, para nós nos esvaziar de certas coisinhas que só nos traz amargura. A pessoa passa, às vezes, uma semana, um mês. Né? Eu passei um ano intrigado com minha esposa. Você já acredita num negócio desse? No início do nosso casamento. E toda vez que eu ia orar, eu dizia, Senhor, faz um milagre nas nossas vidas. Ainda bem que Jesus teve misericórdia, nós estamos aqui para contar a história. Eu digo assim, eu sou um sobrevivente. Por isso que quando eu falo do tempo de casado que eu tenho, eu digo assim, eu não me glorio de nada, porque se dependesse de nós, não tinha passado nem de um ano. Né? Então, isso é mostrando quem nós somos. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos nos esvaziar de tudo aquilo que traz amargura, sofrimento, dor. Sabia que muitas pessoas infartam, têm AVC, devido a guardar tanta coisa ruim. Ontem à noite eu fiquei assustado, porque eu comi um alimento lá e eu acho que acabou intoxicando e eu fiquei, Jesus, não deixa eu ir para a UPA não, me cura logo aqui, Senhor, e toma água e ferver água. Eu sei que eu consegui dormir, acordei bem melhor, graças a Deus, e durante o dia fiquei bem. Enfim, meus irmãos, o que não presta, a gente tem que lutar para sair de nós. Nós temos que pedir a Deus muita paz, muita alegria, o amor dele, porque o amor dele nos faz bem, irmãos. Uma pessoa rancorosa, cheia de coisa, ela não está bem. Ela às vezes pode até expressar um sorriso, né? Mas é um sorriso amarelo, fabricado, é uma coisa de aparência. E a coisa boa é a gente estar bem aqui dentro. Amém, irmãos? Alguém pode dizer assim, e o senhor, pastor? Eu também tenho meus problemas, mas eu comparo a crise de ontem à noite. Né? Comecei a lutar para não piorar as coisas. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se alguma coisa está me fazendo mal, vamos procurar resolver. Se eu posso resolver aqui dentro de mim, eu resolvo, encerrou o problema e pronto. Né? Porque não adianta, irmãos, não adianta a gente ficar correndo para lá e para cá se o problema está em mim. Eu tenho que resolver em mim primeiramente. E uma das receitas hoje é essa daqui, ó. Que vos ameis uns aos outros, aí ele diz, como eu vos amei a vós. Como é que Jesus ama? Aí tem sempre aquele pensamento, mas Jesus é Jesus. Não, mas ele está dizendo para nós que a gente pode. Amém? O problema é que a gente às vezes é ruim, quer ser ruim a vida inteira, aí está perdido, né? Então vamos lá. Nisto, estou lendo devagarinho aqui, irmãos, para isso ficar impregnado assim dentro de nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Talvez alguém vai chegar para você, você é muito besta, você fica aí, parece um tapete aí, todo mundo pisando em você, te humilhando. Mas você vai ver, irmãos, que todos aqueles que são humilhados, a Bíblia garante que eles serão exaltados. Eu já ouvi tanta coisa desagradável. Sim? Pode. É um mandamento. Exatamente. Agora, exatamente. Diácono Silvio, por favor, prepara o outro microfone. Os irmãos que quiserem comentar, eu gosto de ouvir vocês, porque em casa eu vou ouvir de novo, aí vou pensar e às vezes Deus ainda me ensina mais. A irmã Ana está colocando aqui que esse amor, só mesmo Deus na nossa vida, só mesmo a graça. E é mesmo. Jesus disse, se vocês amar quem ama vocês, ele disse assim, vocês não estão fazendo nada. Mas se vocês amar quem odeia vocês, aí sim vocês estão fazendo. Por que Jesus falou assim? Porque ele está dizendo, porque quem ama o inimigo,
é porque o amor de Deus está nele. Agora a irmã Ana também colocou aqui um ponto, assim, e quando eu amo, e quando eu quero, e o outro não quer, faça a sua parte, façamos a nossa parte, tá? Eu vivi uma situação muito constrangedora, há muito tempo atrás, que eu sempre tratei bem a pessoa, sempre tal, e aquela pessoa me odiava só pelo fato de eu ser crente. Aí, certa vez, aquela pessoa causou um constrangimento enorme comigo, assim, na presença dos outros. Aí alguém se levantou e disse assim, e aí, irmão, como é que pode? Você trata bem a gente, trata bem esse... Aí falou uma coisa lá com a pessoa, e ele te trata assim. E naquele momento, numa fração de segundo, o Espírito Santo falou comigo. E eu disse assim, cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que tem. Você tem paz? Você vai oferecer paz. Você tem amor? Você vai oferecer amor. Você tem o perdão de Deus na tua vida e Deus te dá poder para você perdoar? Perdoe. Se o outro não quer paz, se o outro não te compreende, não aceita nem o seu amor, né? Nós não estamos falando de amor eros aqui, de namoro, de casamento. Estamos falando de amor relacional, de amizade, né? Por quê? Porque talvez você falou, eu falei, alguém falou alguma coisa que o outro não gostou e pronto, é para o resto da vida, ele não perdoa mais, ele não te aceita mais. Mas isso é a pessoa lá. Agora, vamos pegar o ponto que a irmã Ana colocou aqui e pensar assim, ó. O que Deus pede, eu vou fazer. Independente do outro corresponder ou não. Amém? Eu vou fazer a minha parte. Inclusive, em relação à paz, diz assim, se depender de vós, está escrito desse jeito, tende paz com todos, se depender de vós. Então, meus irmãos, e outra coisa, nunca usemos de ironia, né? De mostrar quem nós somos e você é isso. Não faça isso não. Ele já está vendo quem você é, quem nós somos. Amém? Espera aí, irmã Zuliane, para eu não perder aqui, mas segura aí. Teve uma pessoa que falou coisas tão agressivas comigo e declarou que jamais, nunca me perdoaria, tal. Mas Deus colocou essa pessoa numa situação que veio bem miudinho, bem pequenininho, reconhecendo e falando. Eu digo, amém, Jesus. Também não entrei no detalhe do que falou no passado. Então, tem coisa que é só Deus que faz. Pode falar, missionária Zulene? E eu vejo assim, seu pastor, se nós não perdoarmos, o Senhor nos perdoa como nós somos, então eu vejo assim que nós temos que perdoar também, né? E graças a Deus que eu tenho muita facilidade de pedir perdão, tanto faz eu errando ou não. E uma certa vez aconteceu comigo, e essa menina não fez nada comigo, só porque às vezes acontece isso na vida da gente. Eu trabalhava nessa empresa e aquela menina tinha um jeito que me causava coisa ruim, eu não gostava. E eu comecei a ver que aquilo ali, a menina não estava fazendo nada para mim não gostar dela. E eu fui orar ao Senhor, não aceito isso, não. Eu quero amar minha irmã. Ela nunca fez nada comigo, por que eu sinto isso dela? Orei ao Senhor e fui lá, pedi perdão a ela, disse, me perdoe. Ela, eu te fiz alguma coisa? Não, meu amor, você não me fez nada. Mas sua presença me incomodava tanto que eu orei ao Senhor. Porque eu vi que estava errado. Você nunca fez nada comigo, como é que eu não vou gostar de você? Pedi perdão a ela e foi tão gostoso, pastor, sabe? Aquilo que era do mal saiu. Eu acho que é assim que nós devemos fazer. Mesmo, ela errou comigo. Mas vá você lá, porque a gente sente uma coisa tão gostosa, é tão maravilhoso, sai um peso e você se sente tão leve, né? Glória exaltada seja o nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa estiver falando aqui, tu clica aqui, ó, aqui embaixo. Aí tu bota lá, tá vendo? Transição. Aí depois volta para cá. Transição de novo. O que está gravando é o que está aqui, certo? Bom, tá aí a experiência que a irmã Zulene está colocando. Essas experiências, irmãos, elas são... Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que verdade é?
é a minha, é a do outro, não é a de Deus. Então, quando a gente faz o que Deus pede, nós estamos nos libertando de alguma coisa na nossa vida que nos torna a nossa vida amarga. Irmãos, é muito bom ser feliz, sim ou não? Quem não quer ser feliz? Mas tem gente que diz assim, eu não consigo ser feliz porque ele, porque ela, porque isso. Não. Seja feliz. Amém. E deixa o outro lá na mão de Deus. Faça a sua parte. Diácono Júnior. Só aproveitando aqui a carona da irmã tela, ali. sim. Esse negócio de perdão é tão sério, né, pastor? Que se a gente não perdoar o irmão da gente, uma pessoa, nem a nossa oferta, nem o nosso dízimo o Senhor recebe. Sim, com certeza. O Senhor não recebe. É. A gente está entregando o nosso dízimo na igreja, estamos entregando a nossa oferta, com coração, com ódio de alguém, fica certo de uma coisa, Deus não está recebendo o seu dízimo nem a sua oferta. Enquanto não houver uma reconciliação com aquela pessoa. A prova disso, irmãos, é que às vezes nós fazemos muitas coisas que Deus manda e deixa de fazer outras coisas que é fundamentais, e a gente às vezes não vê resposta, não vê resultado, fica às vezes até querendo uma explicação de Deus, quando a explicação está em nós mesmos. Então, amados, vamos lutar contra essas coisas que a gente sabe que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Irmão Francisco de Assis. Pastor Vicente, aproveitando, aconteceu comigo, eu trabalhava na empresa Vitória, e tinha um rapaz que eu era muito amigo dele, a gente prosava pouca coisa, mas a gente conversava e tudo, ele me respeitava. Quando foi um dia, eu ia subir no ônibus e ele ia descendo. A porta do ônibus se abriu, né? Eu disse assim, pei. Só disse isso. Só que ele entendeu algo que o mundo diz que quando ele diz pei, matou um gay. Aí ele entendeu isso, entendeu? Rapaz, ele se fechou para mim de um jeito, tá entendendo? E eu fiquei assim, rapaz, ele não gostou não. Aí eu fiquei assim, aí rapaz, vou falar com fulano. Só comigo, né? Ele não gostou. Aí eu fui lá, conversei com ele. Aí ele disse assim, realmente, Francisco, eu não gostei. Você não brinca assim. Rapaz, eu disse, a porta se abriu, eu fiz só assim, pei, porque a porta se abriu, eu disse que era brincadeira. Ele disse, rapaz, eu fiquei com raiva. Disse, mas me perdoe, rapaz, me perdoe que eu não tenho muito costume de brincar com você, nós conversamos e tudo, mas me perdoe, tá certo. Rapaz, nós ficamos amigos de novo, não tem nenhum. Quer dizer, é uma coisa assim que a gente brinca, né, irmão? E a pessoa fica com raiva. Eu era um crente de Cristo Jesus, né? Mas a brincadeira acontece isso. E nós temos que ser sensíveis, né? Porque às vezes uma coisa tão simples para nós, para outra pessoa, é delicado. Inclusive essa coisa de brincadeira vai sempre abrir mais uma porta. Essa coisa de brincadeira, nós temos que ter muito cuidado com quem brinca e como brinca, porque às vezes a gente pode perder um amigo, né? Então, uma amiga, né? Porque é o ser humano. Mas não pode. Não, mas façamos a nossa parte. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui, que o negócio aqui é sério, né? Muito bem. Permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Vamos ao capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus traz aqui uma figura de uma planta, de uma árvore, né? E nós sabemos que a planta, ela tem as raízes, que pegam os nutrientes da terra, né? Esses nutrientes passam a circular na planta
através da seiva, que é comparada ao sangue no nosso corpo, que irriga toda essa planta, né, com todos os nutrientes que ela precisa para o desenvolvimento, né, do caule, dos galhos, depois da floração, da folhagem, da floração, da frutificação e tudo mais. Então, Jesus, quando coloca, ele está colocando esse exemplo aqui, porque ele falava ali para muitos camponeses, muitas pessoas do campo que entendiam perfeitamente o que ele estava falando. Então, o processo de Deus na nossa vida, irmãos, até chegar no fruto, depende exatamente disso. Primeiro, raízes, palavra, está fundamentado no Senhor, para receber a fonte da vida é Jesus, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo na nossa vida vai operando em todo o nosso ser, até chegar ao fruto final, né? E quando chega na frutificação, ainda tem um detalhe, essa frutificação, ela também tem que estar protegida, porque tem pragas que atacam o fruto antes dele amadurecer, e depois que ele amadurece, o risco ainda é maior, né? E o Senhor também nos chama a um amadurecimento espiritual, a gente alcançar um nível de maturidade pela experiência com Deus, conhecimento da palavra, né? De uma vida mais doce, mais saborosa, né? Eu estou com mais de uma semana com um abacate lá em casa que não amadurece, parece que está maduro, mas quando eu boto a colher, está duro, quer dizer, teve um problema ali, faltou potássio, né, que é responsável pela formação do fruto. Então, assim é o crente, às vezes ele chega numa parte, por fora um abacate bonito, a fruta, quando eu cortei bonitinho dentro, pensei até que estava estragado, mas duro, não dá para comer. Isso também tem a ver com a nossa vida, irmão. Tem pessoas que ficam idosos na fé, que era para estar maduro e tudo, aparentemente, linguagem, postura, tudo, mas quando você toca na pessoa, meu amado, sai de perto. Então, é triste isso, irmão. Então, vamos sempre buscar uma vida que atenda às expectativas, primeiro, de Deus, porque se nós atendermos às expectativas de Deus, irmãos, com os demais será uma bênção. Amém? Então, voltando aqui, o exemplo da árvore, né, que é Jesus, os galhos ele coloca aqui como nós, homens, servos, discípulos, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, irmãos, que nós vamos ter tudo o que nós precisamos para alcançar, como a irmã Ana colocou aqui muito bem, essa graça, né? Mas nós temos que estar no processo de Deus. Se a gente sair fora, não vai dar certo, tá? E em outra parte ele diz que o galho que não está ligado nele vai secar, né? Vai morrer. Infelizmente é isso, é triste, mas é a realidade. Que Deus nos abençoe, viu? Aleluia. Aqui é para nós refletir. Discípulo, processo. É um processo por meio do qual um discípulo investe intencionalmente em outros discípulos para que se torne mais semelhante a Cristo. Vivam as ordenanças bíblicas e cheguem a ser discípulos multiplicadores. Jesus ordenou para nós ir e fazer discípulo. Para mim, fazer um discípulo para Jesus, os irmãos concordam que eu tenho que ser um discípulo de Jesus? Agora, eu posso ter o título de discípulo de Jesus, porque aceitei Jesus, confessei Jesus, sou crente. Agora, que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo eu sou? Eu sou aquele discípulo que quero multiplicar o amor de Deus, a paz, quero multiplicar o conhecimento de Deus, quero levar as pessoas a Deus, ou eu quero formar grupinhos, partidos? Aí já saiu fora do plano de Deus. A igreja do Senhor Jesus no mundo está fragmentada, mas todos os segmentos humanos, inclusive religiosos, estão fragmentados. As próprias denominações estão fragmentadas. Por quê? Porque muitas vezes o que prevalece são os interesses humanos, pessoais, carnais. E não... Vocês não já imaginaram se isso daqui funcionasse mesmo na vida de muitos, né? Não de todos, porque é impossível, mas de muitos, o poder que o Evangelho, através da igreja, teria no mundo, irmãos? Mas
Olha, irmão, quando nossa igreja chegou aqui no Ceará, os irmãos sabiam que lutaram para impedir que a igreja fizesse a obra, dizendo que era uma coisa inventada. Isso daí não é nome de igreja. Eu me lembro quando eu cheguei aqui de São Paulo, comecei a dar estudo, eu tive que fazer discipulados, ensino, dizendo o que significava o nome da igreja, Igreja Pentecostal Renovação dos Imídios, explicando o que é igreja, o que é pentecostal, explicando o que é renovação, explicando o que é remídios, porque na cabeça de algumas pessoas isso não era igreja. Essa igreja não era de Deus, porque a igreja de Deus era aquela que tinha aquele nome. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Primeiro que igreja não é placa, igreja não é denominação, igreja são pessoas antes de tudo. Organismo vivo. As organizações, elas existem e é bom quando elas cumprem os objetivos do reino de Deus. Senão passa a ser uma classe social, uma coisa, um grupo de amigos, um clube, qualquer coisa, menos igreja. Então isso a gente precisa ficar alerta. E essas palavras de Jesus, irmão, ela desmonta muita coisa errada na mente e no coração das pessoas, certo? Vamos lá. Ovelhas saudáveis geram ovelhas saudáveis. O que é saudável? Uma pessoa de bem, irmão, uma pessoa de paz. Meu irmão, já vi muita coisa na igreja assim que me dava náuseas. Mas Deus foi colocando muita coisa no lugar. Nós ainda vamos ter insabores, ainda vamos ter desagrados, porque nós somos seres humanos, né? Somos imperfeitos, mas que o sistema que nós temos trabalhado tem gerado um bem-estar em nosso meio. É claro que aqui e acolá aparece uma coisa ou outra, mas faz parte da nossa humanidade, lamentavelmente, coisas desagradáveis. Evangelho de João 15, 1 e 2, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, o que é que faz? Atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Isso aqui é muito duro, irmãos. Mas quem não aceitar o sistema de nosso Senhor Jesus na nossa vida, não vai sobreviver, irmãos. É muito triste a gente dizer isso. Não vai. Vai se bater de um lado para o outro, mas não dá certo. Porque para nós nos manter em Deus, nós só temos que aceitar o que o Senhor manda e ponto final. E as maldades das pessoas, os problemas que nós enfrentamos, deixa com Deus. E olha para frente, tá? Vamos aqui agora. O dicionário da língua portuguesa, né? Que agora a gente não se usa muito nem essa palavra dicionário, né? Mas é dicionário, mesmo estando no Google é dicionário, né? Tá certo? Mas o que se fala muito, o que se busca muito hoje é esse significado no Google, tá? Deixa eu mandar, o tempo já foi. Define discípulo como aquele que estuda, o discípulo, ele estuda. Aprendiz, o aprendiz é o que está sempre aprendendo. Aluno receptivo, o que é um aluno receptivo? Que está ali querendo, o tempo todo querendo aprender. Quando eu vejo as pessoas se afastando dos momentos que Deus nos dá para estudar e aprender propositalmente, já bate uma tristeza no coração. Eu não quero que ninguém esteja nos estudos por obrigação, mas que ele entenda que ele precisa, nós precisamos aprender para nós e passar para outros, tá? Aluno receptível a ensinamentos, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre, que é o Senhor Jesus. Seguidor devoto. Devoto, irmãos, é que ele tem tudo de Deus como um voto na vida dele para ele fazer e viver. Tá? Quem não assume compromisso, quem não tem disposição para assumir compromisso com Deus, ele não consegue sobreviver também por muito tempo. Ou então vai chegar um tempo que vai ficar ali se batendo igual um peixe fora d'água, né? Sofrendo, lamentável, né?
pela dureza do coração. Seguidor devoto das ideias, conselho ou exemplo de outro. Seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, um ideal. E aqui nós aplicamos na nossa relação com o Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Empregamos cerca de 10% de energia para fazer um convertido e 90% para transformá-lo em um discípulo multiplicador. Olha aqui, irmãos. Isso daqui quem está falando são, esse André Portas Abertas, são missionários, é missionário, agência de missões. Então esses homens experientes, eles não têm dúvida, e eu concordo. Para ganhar uma alma, levar uma pessoa a convencer, a reconhecer Jesus pela obra do Espírito Santo, gasta-se pouco. Tempo, menos esforço. Agora, para você formar um discípulo, para aquela pessoa aprender mesmo, aí é 90%, aí o desgaste é maior. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu peço misericórdia a Deus todo dia. Quando eu olho para o tanto de estudo que eu já ministrei, o que eu estudei, o que eu ministrei, o que eu tenho de papel, ainda bem que eu parei de gastar mais com papel, agora tem muita coisa em áudio, em vídeo e tal. Mas antes, meu Deus, quantas resmas de papéis de 500 folhas foram gastas, né? E às vezes eu perguntava à pessoa se ele trouxe a apostila, o estudo que eu dei, ele não sabia nem onde estava. Mas hoje nós ouvimos um comentário que eu, depois que a pessoa foi embora, eu liguei à irmã Rita. É muita coisa lançada, é muita semente lançada, mas está aí, ó. Não se perde tudo não, né? Sempre nós vamos ver os frutos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, amém? Então vamos valorizar, né? Empregando, bom, eu já falei. A maneira como eu vivo é um testemunho sobre o que eu creio a respeito de Deus. Não adianta eu dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto. Eu não vou nem citar coisa aqui para não mexer com ninguém, mas se eu digo que eu gosto de uma coisa, eu estou lá comendo, eu estou lá vivendo, eu estou lá presente. A pessoa diz, eu te amo muito, mas não dá um passo pelo outro, por aquele que diz amar, né? Então, não faz sentido, irmãos. Com Deus as coisas são reais, concretas, pé no chão, na hora. Deus não aceita, meus irmãos, essas coisas assim, sabe? Só declarações, palavras. A gente fala, mas ele está esperando a nossa atitude. Amém? É assim. Só funciona assim. E é aí que nós temos resposta de Deus na nossa vida. Bom, Deus nunca enviou o mundo para a igreja, mas enviou a sua igreja para ao mundo. Então esse é outro problema sério que nós vivemos hoje, irmãos, como discípulos de Jesus. Muitos discípulos querem viver e vestir a roupagem do mundo. Se parece mais com o mundo do que com os padrões de Deus nas Escrituras. Quando eu vejo certos modismos aí, eu já fico, meu Deus, tem misericórdia da tua igreja. Porque daqui a pouco os crentes estão fazendo a mesma coisa. Agora recente, surgiu lá uma história lá de academia, eu digo, é interessante, eu quando tinha meus 12 anos, 13 anos, 10 anos, trabalhando na roça, acordando 5 horas da madrugada para ir pegar um jumento na roça, no orvalho, né? Às vezes vinha dormindo em cima do jumento, que era para pegar água bem cedo, né? Para encher os potes. Mulher carregando lata d'água na cabeça, tendo que moer milho no moinho, tendo que buscar lenha na roça, tendo que tantas coisas. A gente não ouvia nem falar de academia naquele tempo, né, irmão? E o povo, a irmã Maria Melo está rindo ali, porque o povo tinha uma vida saudável, senhorzinhos de 70 anos, bem ali tremendo, trabalhando na roça. Alguns encontravam morto na roça trabalhando e era saudável. Eu não sou contra exercício, a gente precisa, o corpo precisa exercitar. Eu sou contra uma jovem não ter coragem de lavar um prato, nem pegar o prato da mesa, colocar na pia e dizer que vai para uma academia porque precisa fazer exercício. Aí chega lá expondo o corpo, as vergonhas, a marca do corpo todinho,
Eu estava dizendo à irmã Rita agora, eu queria que Deus me desse bem muito dinheiro, que eu ia fazer uma academia de crente, que eles iam entrar lá com muro, com tudo, e as irmãs podiam ficar lá do jeito que quisesse lá, porque o problema da nudez e da imoralidade, irmão, não é Deus, é o outro, é os olhos do outro. É isso. E a academia, para mim, é um ambiente de perversão. Me desculpa dizer, mas é. Apesar de ter a finalidade de exercício e tudo mais, mas tem outras formas de fazer exercício. Tá? Eu nunca vou concordar devido o sistema de exibição do corpo. Nunca. Como servo de Deus, não. Mas as pessoas são livres. Amém? Teve uma que saiu daqui por causa de eu falar essas coisas. Mas eu tenho que falar mesmo porque isso é a verdade. Paulo disse assim: eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu falei tudo que o Senhor Deus me deu. Amém, irmãos? Então, um discípulo de Jesus tem que saber onde ele deve ir, o que convém e não convém como servo de Deus, tá bom? Mas vamos lá, só uma rápida pincelada aí. Atos 2,38, e disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A bênção de Deus sempre vem depois do arrependimento. Amém, irmãos? De quê? Quem é discípulo sabe, ou está aprendendo. No cristianismo, há duas cerimônias que são essenciais, que Deus ordenou, ordenadas por Deus: o batismo e a Santa Ceia. O batismo é realizado uma só vez, porque deve haver apenas um começo da vida cristã. A ceia é realizada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser mantida e alimentada. Então, as pessoas que o batismo, nós declaramos ao mundo a nossa fé em Jesus, único Senhor e Salvador. Na ceia, nós estamos dizendo como discípulos que nós estamos em comunhão com esse Deus, com a palavra dele, estamos vivendo os padrões de Deus. Por isso que não faz sentido alguém tomar ceia se não vive ou procura viver os padrões de Deus. E é com profunda tristeza que eu manifesto esse sentimento de ser rotulado como radical, duro. Misericórdia. Misericórdia. Nós somos apenas zelosos da vontade do Deus Criador. Tá bom? Só isso. Exemplo de Jesus. Jesus, mesmo sem pecado, foi batizado para cumprir a justiça, a vontade de Deus, além de nos deixar o exemplo. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3,15. O batismo, irmão, é um cumprimento da justiça de Deus. Então, Jesus disse: quem crê e for batizado. Eu quero que os irmãos não esqueçam disso que eu vou falar agora. Quando Jesus diz quem crê, irmão, não é só crer que Jesus é Senhor e Salvador, não é só crer que Jesus deu a vida por nós, mas é crer em toda a sua palavra. É observar a palavra dele, é observar o que ele quer de nós, de cada um de nós, como servo do Senhor, enquanto vivemos nessa terra. Tá? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 16. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero fazer algumas pontuações aqui. Jesus diz assim, fazei discípulo, versículo 19. O que é fazer um discípulo? Eu sou discípulo de Jesus, eu vou fazer um discípulo para Jesus. Não é para mim, não é para a minha igreja denominacional. Ele diz, ensinando a guardar o quê? Todas as coisas. Nem tudo que a igreja ensina, Jesus falou e está escrito, mas os apóstolos, a exemplo do apóstolo Paulo, que traz muitos temas voltados para a vida pessoal, e os demais apóstolos também ensinaram, porque eles aprenderam do Senhor Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ensina, ele gosta de falar assim, o que eu recebi do Senhor. O apóstolo também disse, se um anjo do céu, ou nós mesmos,
vos pregar outro evangelho, aí ele diz que não é outro, é dando um outro entendimento diferente do que realmente Deus quer, ele diz, considere anátema, porque Paulo disse, eu posso mudar, qualquer um aqui pode mudar, mas Deus não muda, Ele é o mesmo. Então, por isso que nós nunca, da minha parte, eu sei que da parte de muitos aqui, nunca vamos abrir mão dos princípios de Deus, porque sabemos que são eternos. Amém? Então, por isso, a defesa. Tá? Hoje a irmã Vera me mandou um vídeo, né, onde está lá um jovem, né, irmã Vera? Afirmando o que é realmente ser um discípulo de Jesus. Depois eu vou postar no grupo. Tá? Vamos lá. As pessoas não são batizadas para serem salvas, mas porque são salvas. Quando a gente se batiza, a gente só está indo lá dizer quem nós somos. Aceitamos Jesus, entregamos a vida a Cristo e agora somos uma nova criatura. Quando o homem é batizado, é um simbolismo que tem que estar dentro de nós, que ele está sendo sepultado, o velho homem, e está ressurgindo um novo homem. Se isso não é verdade, se isso não tiver acontecido na vida do ser humano, já começa uma grande mentira, né? Por isso que eu não tenho interesse de batizar pessoas que ainda não decidiram no coração servir a Deus de verdade, porque é só um teatro. E tem igrejas aí batizando para ver se a vida das pessoas melhora. Batismo não melhora a vida de ninguém, irmãos. Santa Ceia não melhora a vida de ninguém, meus irmãos. Quem melhora a vida do homem, quem muda e quem transforma é a palavra de Deus no coração, que quer de verdade servir ao Senhor, quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Batismo, eu estou só proclamando o que já aconteceu dentro de mim. Santa Ceia, eu estou dizendo que eu estou vivendo em comunhão com este Deus, não é estado de perfeição. Como alguém disse para mim, pastor, pare de querer que os outros sejam perfeitos, ninguém é perfeito. Não, eu não estou, minha intenção não é assim obrigar alguém a ser alguma coisa, não. Minha missão é anunciar as verdades, só isso. A obra do Espírito Santo e a decisão é de cada um, né? A irmã encontrou outra na rua, estava fora dos padrões. Meu irmão, que é isso? Mas não é isso que a igreja ensina, que o pastor ensina. Aí a irmã disse para a outra assim, mas o pastor disse que não é obrigado. Mas peraí, não é obrigado, porque é livre, mas também não vai ter comunhão na igreja. Quando eu chamei para conversar, tá bom, já estou disciplinado, vou embora. Pronto, não quis mais nem falar comigo. Mas o objetivo meu não é isso, não é ficar botando ninguém na parede, não. É chamar as pessoas, porque essa é a nossa missão. Há um compromisso de verdade com Deus, meus irmãos. Se vocês permanecerem na minha palavra, Jesus disse o quê? Verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Pastor, mas isso daí que o senhor tem falado isso e aquilo, é costume. Eu digo, não, o que está na Bíblia não é costume, é a vontade de Deus. Amém? Isso daí é uma grande mentira, quando pega as partes da Bíblia e fica dizendo para o povo que não lê Bíblia que é costume. Não é costume, não. Deus nos quer dessa maneira. Vamos lá. E aqui também, no versículo 20, ele diz, ensinando-vos a guardar todas as coisas, ele diz, que eu vos tenho mandado. E eu quero que os irmãos olhem com atenção aqui, ó. E eis que estou convosco todos os dias. Quando ele diz eis, ele está dizendo, se vocês fizerem o que eu mando, eu estarei com vocês. É bom, né? Deus está contigo. Deus está com... Você é homem de Deus. Eu nunca esqueço, há muitos anos em São Paulo, um camarada muito avivado, fazendo um programa de rádio, e as pessoas entravam e participavam, e aí uma pessoa entrou, mulher de Deus, estou vendo Deus na tua vida. Calma aí, eu sou macumbeira, estou entrando aqui para pedir uma hora. Bota um hino aí. Bota um hino aí para tocar. Mentiroso, enganadores. Coisa séria. Vamos lá. Bom, as pessoas não são batizadas para serem salvas, mas porque são salvos. Por isso, podemos afirmar que batismo é absolutamente necessário para a salvação. Exemplo, não é necessariamente, né? Por isso, não podemos afirmar que o batismo é absolutamente necessário para a salvação. Exemplo, o ladrão da cruz foi salvo mesmo sem ser batizado.
Ou seja, Jesus disse, quem crê for batizado. Se não der tempo para a pessoa se batizar, que é a ordenança de Deus, mas ele creu, ele está salvo. Se o coração dele estiver em Deus, Deus está vendo. Mas se ele tem tempo e não quer, ele pode perder a salvação, pelo impedimento que ele mesmo está declarando por negar o batismo nas águas, tá certo? Como já aconteceu. Eu me lembro de um irmão que eu falei com ele 3 vezes para ele, perguntando se ele queria se batizar. Ele disse, não, vamos esperar mais um pouquinho. Até que chegou a 4ª vez, ele disse, não, agora eu estou preparado. Pronto. Tem que fazer as coisas de verdade para Deus, né? Porque de mentira não vale nada, causa ira no Senhor. Não podemos insistir que o batismo é necessário por 2 razões. Foi ordenado por Cristo. Ou melhor, mas podemos insistir que o batismo é necessário, né, quando a pessoa tem tempo, por 2 razões. Foi ordenado por Cristo e era praticado pela igreja primitiva. Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. O batismo é um ato de obediência a Deus. 1 Pedro 1:18-23, através dele o novo crente mostra ao mundo sua fé, lealdade e compromisso, aquele que agora é o seu Senhor e Salvador, a saber, Jesus Cristo, o qual morreu para perdoar nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A recomendação eclesiástica: a igreja é o rebanho de Deus e, como tal, ela necessita de um guia espiritual, no caso o pastor. Foi por este motivo que Jesus mandou que ela fosse apacentada por um ministro, a quem chamou de pastor. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos guias. Posição de um líder espiritual que Deus coloca como responsável pela igreja é muito grande, sendo-lhes submisso, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas diante do Senhor, né? Claro que o pastor não salva ninguém, mas ele vai prestar conta diante de Deus se ele negou ou ele faltou com a verdade de Deus para as ovelhas de Jesus que o Senhor lhe confiou. Então isso é muito sério. O pastor ajuda o rebanho a discernir e evitar o mal. Então, quando o pastor ensina, explica, mostra, é como Paulo diz: o sangue de vocês não vai ser cobrado de minhas mãos. Porque Paulo ensinava tudo que Deus lhe deu. Bom, conhecendo a igreja, vocês vão ler em casa, porque o tempo não permite mais. É bem simples, tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Liduína Lima, que está aniversariando. Vamos orar pelo aniversário dela. Peço que uma das irmãs ajude ela a chegar até aqui. Lembrando aos irmãos que amanhã tem a evangelização, tá certo? Amanhã eu estarei indo visitar uma família ali no Conjunto Ceará. Em nome de Jesus, é o irmão Kleber. E já peço à irmã Cícera e os irmãos que fazem a evangelização das visitas que se organizem e cheguem até aqueles lares que estão precisando de oração, tá certo? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Liduína. Amém. Vamos orar pelo aniversário dela, parabéns, e pela saúde dela, né? Que o Senhor Jesus dê saúde, porque fé ela tem recebido muito, né? Para vencer, que já esteve muito mal, né? Mas Jesus é bom e vai continuar te dando esta fé. Oremos. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por este momento tão maravilhoso na presença do Senhor. Podemos, ó Deus, celebrar, agradecer pelo aniversário da tua filha. Obrigado, Senhor, pela vida dela, que o Senhor dê a ela saúde, vida longa, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a enfermidade no corpo dela. Continua, Senhor, dando esta fé, renovando todo dia na vida dela esta fé, essa esperança viva no Senhor. Que o Senhor venha fazer maravilhas também no meio da sua família, que é o grande anseio e desejo dela. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, com todas as bênçãos espirituais da parte do Senhor Jesus. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Mais uma vez. Dê um abraço nela aí por nós. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Não esqueçam, né? Divulguem, né, o vídeo, o convite, tem lá a voz do pregador de sábado, né? Divulguem para seus amigos, convide, vamos encher a casa do Senhor aqui para Jesus operar maravilhosamente na vida de todos que estiverem aqui, tá certo? Se tiver tapioca, traz lá, Adriano, né?
né? Se tiver água de coco, né? Tá certo? Que nós não vamos fazer lanche não, tá bom? Vamos agradecer a Deus, maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado por este momento na sua presença, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, com a sua graça, para nós estarmos firmes na sua presença, no seu propósito. Queremos, ó Deus, te agradar, queremos fazer a vontade do Senhor. Nos ensina, meu amado Deus, a crescer mais e mais no Senhor, nos ensina a amar com o teu amor, a perdoar, nos dá este poder maravilhoso de perdoar, de estar em paz com nossos irmãos, ó Pai, de poder conviver com as diferenças, meu amado Deus, e acima de tudo, ó Deus, atento à tua palavra, à tua vontade para a nossa vida, cuidando primeiro de nós, de mim, como o Senhor mesmo diz, meu Deus, que antes de nós olhar para a vida do outro, primeiro nós temos que olhar para a nossa vida, sim, mas que nós possamos olhar para a vida dos nossos irmãos sempre com o sentimento de ajudar em oração, em conselho, em orientação. Meu amado Deus, tem misericórdia, Senhor, continua operando através de cada um de nós, de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.